O próximo trabalho que será apresentado é intitulado Os Meios de Comunicação e a Identidade de Atletas Naturalizados Brasileiros. Tem como autor William Douglas de Almeida, da Universidade, vinculado à Universidade de São Paulo. Pode ficar à vontade, William Douglas. Boa tarde, professor Wesley. Boa tarde ao professor Plínio. Primeiro, parabenizar pelo evento, pela oportunidade de participar, parabenizar os colegas que apresentaram agora há pouco. Professor Wesley, eu até me sinto à vontade aqui, porque esse trabalho que eu vou apresentar é fruto da minha tese de doutorado na Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo. Então, a minha graduação é em jornalismo, mas a tese foi desenvolvida na Universidade de São Paulo, então eu acho que dialoga bem tanto com o evento, como com a sua área de atuação também, então acho que o senhor poderá ficar à vontade aí para ver sobre o trabalho. Bom, vamos lá. É uma trajetória, eu estou falando de trajetórias, de histórias de vida, então vamos ao início, né, para tentar entender quem são esses atletas naturalizados, sobre o que eu estudo. Estou falando dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, então pego os atletas que representaram o Brasil e que nasceram em outros países. Quando a gente fala dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, a gente está falando de representações nacionais. A participação brasileira ela começa em 1920, ou seja, o Brasil fica fora das primeiras edições olímpicas, entre 1896 e 1912, e desde a primeira participação olímpica do Brasil, o Brasil tem atletas que nasceram em outros países e que compõem a sua delegação. Então, atletas naturalizados, mas não só naturalizados, atletas que também têm a sua nacionalidade por questões de ancestralidade. Essa imagem que ilustra o slide é do Estádio Olímpico de Atenas, construído para a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, para que a gente possa falar um pouquinho, então, sobre esses atletas. Pois bem, explicado sobre, então, eu quis entender, né, explicando um pouquinho sobre essa pesquisa, então, quem são esses atletas que nasceram em outros países e representaram o Brasil? Quais foram as trajetórias deles? Até 2016 foram 52 atletas, então aqui eu entro numa questão que é o método. Eu faço parte do grupo de estudos olímpicos da Universidade de São Paulo, coordenado pela professora Kátia Rubio. Aqui nós temos uma foto com alguns dos membros do grupo. Eu estou lá no fundo, né? E a professora Kátia aqui à frente. Bom, a gente trabalha dentro do grupo muito com narrativas biográficas, com as entrevistas feitas com os atletas que representaram o país. Só que em algumas oportunidades não é possível ter acesso a essas narrativas, por questões óbvias. Por exemplo, nas primeiras edições olímpicas do Brasil, os atletas que competiram em 1920, 1932, já são falecidos. Então, nesse caso, a gente recorre também a entrevistas com familiares e a jornais e documentos. Acho importante aqui a gente estabelecer essa diferença, apesar do jornal ter um grande valor e um valor muito importante, e acho que é essa a discussão que eu faço com vocês aqui do recorte agora. Não vou apresentar toda a pesquisa, mas apenas esse pequeno recorte, que o jornal ele tem uma importância muito grande, mas ele precisa ser estudado também com base em outros documentos. Um documento é algo diferente de um jornal. Um documento é algo que tem um valor diferenciado. Um jornal, ele traz uma narrativa também. Essas narrativas, elas foram muito importantes. Apesar delas não terem esse valor documental, da gente precisar entender o contexto em que elas foram escritas, a forma como elas foram escritas, é preciso olhar que os jornais, eles não são uma voz única, uma voz que traz todo o fato. Mas eles trazem muitas informações, principalmente sobre os pioneiros. O Sebastian Wolf, do tiro, nascido na Alemanha, competiu pelo Brasil em 1920 e em 1932. É curioso isso, que são pouquíssimas as passagens que retratam sobre o Sebastian Wolf em 1932, porque ele era reserva. E o Carlos Webolken, que competiu em 1932 pelo Brasil, do decathlon, também nascido na Alemanha, radicado no Rio de Janeiro. O Sebastian Wolf, radicado no Rio Grande do Sul. Então, por que eu falo da importância dos jornais? Porque os jornais me trazem dados biográficos, trazem dados da competição desses atletas, mas só eles não bastam.
Então, para eu entender a construção da identidade de Sebastian Wolff e de Carlos Verboecken, eu preciso entender sobre a imigração alemã para o Brasil. O contexto em que esses atletas migraram para o Brasil, no final do século XIX, havia já um movimento de migração para o Brasil, no século XX, um movimento de migração para o Brasil. Então, é muito importante que a gente entenda como foi dado esse movimento de migração, para que a partir daí sim eu consiga compreender as trajetórias. Os jornais, eles me trouxeram muitos dados, principalmente desse período, das décadas de 20 e 30, sobre competições. É claro que a gente tem uma evolução do jornalismo esportivo depois, capitaneada pelo Mário Filho no Rio de Janeiro, pelo Tomás Mazzoni em São Paulo, que modificam a forma como o jornalismo esportivo é feito, mas já nessas décadas, já nos primórdios, é possível consultar pelos jornais dados importantes, ter acesso a imagens. A imagem que vocês veem aqui ao lado com o título do Sebastian Wolff é o obituário dele, que foi muito importante para a pesquisa também. Além disso, não só nas décadas lá sobre os pioneiros, mas na década de 1960, o Brasil teve um jogador de polo aquático chamado Aladar Szabo, nascido na Hungria, que competiu em competições internacionais pela Hungria, deserta, sai de um país por não concordar com o regime político, mora durante um período na Itália e migra para o Brasil. Compete uma edição de Jogos Olímpicos pelo Brasil, é considerado um dos maiores jogadores de polo aquático da história brasileira. O Szabo morreu na década de 1980. Eu consegui falar com a filha dele, ela me traz alguns dados. Peço desculpas para vocês, deve estar vazando um pouquinho do choro da minha filha, mas acontece, nova realidade. Bom, e a gente falando sobre o Szabo ainda, a importância dos jornais foi enorme para entender esse processo de migração dele, mas é preciso entender também, preciso buscar em outros elementos, além dos jornais, além dos meios de comunicação, para compreender que o paradigma naquela época do esporte era o amadorismo, mas o Szabo já era um profissional quando se muda para o Brasil, porque ele muda para ser jogador de polo aquático. E a partir daí ele constrói uma carreira, constrói uma trajetória no Brasil, jogando principalmente em clubes do Rio de Janeiro, mas não só isso. O Szabo depois tem uma carreira como acadêmico, também como empresário com academias. Bom, tudo isso eu estou falando sobre identidades, identidade que é uma construção social. Como diz o Zygmunt Bauman, nós vivemos num momento de liquidez, onde as identidades mudam, as identidades são diferentes. Outro estudioso, Stuart Hall, fala sobre a identidade ser plasmada no contato com o outro, no convívio com aqueles em que estamos. E a professora Cremilda Medina, professora da Universidade de São Paulo, fala muito sobre as narrativas, sobre o modo como elas são construídas e a importância que fica das narrativas para que nós possamos entender como são construídas essas carreiras atléticas. Então, assim, é um pequeno recorte da tese, trazendo aqui para vocês sobre a importância que os veículos de comunicação tiveram, mas destacando que se a gente olhar só para os jornais, olhar só para os meios de comunicação, essa leitura ela pode ficar enviesada. Então é preciso tentar entender um pouco além dos meios de comunicação, entender sobre a imigração alemã, entender sobre o movimento que a Hungria vivia, sobre o que era a cortina de ferro, o que era a Guerra Fria, para compreender a trajetória, para compreender a formação de identidade desses atletas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos. Professor Wesley, mais uma vez, agradeço pela oportunidade de poder falar com vocês, fico no aguardo das perguntas. Bom, primeiramente, parabéns, viu, William Douglas, pela sua explanação, pelo tema que você traz. Eu acho que a grande sacada da sua pesquisa é a metodologia que vocês utilizam, né? É bem legal. Eu tenho uma leitura próxima do Bauman, né, sobre a questão do líquido, né? E eu acho que essa associação ela é bem pertinente mesmo à sua pesquisa, tá? Teve até um artigo que saiu na Licéria. Caiu a comunicação do professor Wesley. William, eu estou fazendo um livro, eu sou pesquisador em cima do Botafogo, hoje em dia, já tem alguns livros sobre o clube, e recentemente eu fiz uma pesquisa sobre o Szabo, e era muito interessante, porque
Ele veio para jogar no Fluminense, depois foi várias vezes campeão e depois acabou indo para o Botafogo. E um relato muito curioso que eu achei interessante falar para você é que, na época, ele jogava no polo aquático pelo Botafogo de Regatas, que eram os dois times eram separados. E ele conseguia arremessar da piscina do Botafogo de Regatas para a piscina do Guanabara, que era do outro lado de uma avenida. Então, isso era uma grande... As pessoas exaltavam muito esse fato da força dele de conseguir arremessar a bola de um clube para a piscina do outro clube, do outro lado de uma avenida. O Zabo é um personagem muito importante. Tem um trabalho feito pelo professor Teles, que é sobre o mito da masculinidade, que é sobre o Zabo também, muito importante. Um outro personagem que eu acabei tendo que cortar aqui pelo tempo da apresentação, mas o Paulino Gonçalves Leite foi um remador na década de 1960 e é o único português que representou o Vasco por Jogos Olímpicos, aliás, o único atleta nascido em Portugal e que representou o Vasco em uma edição de Jogos Olímpicos. Também foi por meio dos jornais e de material de acervo que eu consegui recontar aí a história do Paulino. O professor Wesley está de volta. Rapaz, hoje eu tô caindo mais do que o Palmeiras, o que é isso? Bom, enfim, obrigado, professor Rafael, aí, por dialogar com o professor William, né? Então, e aí eu estava salientando que o pessoal no chat, né, te parabenizou pela sua explanação, pelo tema, e a Gabriela, ela envia um questionamento, uma pergunta, né? Ela faz a seguinte questão: você poderia explanar um pouco mais sobre a questão da construção social e das narrativas? Sim. É importante que a gente entenda que quem narra, quem conta uma história, não conta só com base num único fato. Sempre que você constrói um texto, você constrói com base numa bagagem que você teve, que você conviveu, seja esse um texto jornalístico, uma matéria que a gente escreve no nosso dia a dia, seja no momento em que você faz a sua autobiografia, que você faz uma narrativa, constrói uma narrativa sobre quem é você. Então, a gente trabalha com esse método, que sempre começa com uma pergunta. O Grupo de Estudos Olímpicos tem mais de 1000 entrevistas feitas com atletas olímpicos, sempre começando com essa pergunta. Por favor, me conte sua história de vida. Então, o atleta vai vir e vai contar não apenas sua trajetória esportiva. A ideia é que ele fale um pouco a ideia é que ele fale bastante sobre a vida dele. E para a gente compreender, não apenas como algo recortado, não a pessoa, não a identidade como simplesmente o atleta diferente do cidadão, diferente de uma pessoa que tem outros papéis sociais. E se a gente entende a nossa representação, as narrativas como uma construção, elas ganham um novo valor. E quando a gente pensa nisso, ao construir, ou principalmente ao ler um texto jornalístico, a entender o que tem por trás daquilo, é claro. Eu também trabalho hoje no meio de comunicação, já passei por redações de jornais impressos, hoje estou numa emissora de TV, sei que o tempo às vezes é muito escasso, é muito curto, e as construções elas estão limitadas ali pelo deadline, pelo espaço que nós temos em diagramação. Mas ainda assim, o texto ele nunca é algo pronto, acabado, e nunca é uma verdade absoluta. O texto ele é sempre uma construção, e a nossa identidade também é uma construção. E quando a gente narra, quando a gente fala sobre a nossa identidade, ela é sempre construída a partir daquele momento histórico em que nós vivemos, a partir do ponto de vista que a gente tem naquele momento. A gente viu hoje aqui vários trabalhos sendo apresentados sobre podcast, sobre e-esportes, sem dúvida nenhuma trabalhos de grande valor e que tem muito do tempo em que eles são produzidos. Quando a gente discute a comunicação radiofônica com o olhar de hoje, 2020, é diferente de quando a gente discute o rádio com o olhar que a gente tinha em 2010. A mesma pessoa, poxa, mas você mudou de ideia? Você não mudou de ideia. Você também é um fruto e um produtor do seu tempo. Então, essa construção, e se isso vale para um texto, para a nossa identidade, então, para o modo como a gente se enxerga, isso vale para o atleta, isso vale para todos. O modo como são construídas esses personagens e como são construídas as trajetórias, ele passa muito por tudo que nos circunda. A gente não é algo pronto, algo pré-estabelecido e fadado a algo, né? Não é tão determinista assim.
Como já dizia Marcelino, tudo é historicamente situado, né? Enfim. Bom, o Plínio, ele envia uma questão, aqui eu vou ler ela para você. Não foi essa pesquisa que você traz aqui, mas você acredita que é possível apontar alguma diferença na cobertura entre atletas brasileiros e atletas naturalizados? Se sim, qual? É visto com desdém, é enaltecido ou é visto com mito ou ídolo? Não pude trazê-la aqui toda por causa do recorte do tempo, tá? Mas eu chego a citar, eu falo um pouquinho sobre isso dentro da tese, agradeço o Plínio pelo questionamento. A gente tem, pode até se traçar um paralelismo, em 2012 houve uma cobertura muito forte dentro da Grã-Bretanha sobre os chamados britânicos de plástico. E aí em 2016, quando o Brasil tem muitos atletas naturalizados, ou atletas que até eram brasileiros natos, mas filhos de brasileiros, e que por isso tinham a cidadania brasileira, apesar de não viver aqui, a gente tem uma cobertura um pouco mais intensa sobre eles, destacando esse aspecto. Alguns estudos, até fora do Brasil, onde essa questão é um pouco mais comum, elas falam que há uma visibilidade maior, há uma cobrança maior e que às vezes se limita ao resultado. Não analisa a trajetória dessas pessoas, não analisa se existem realmente ligações, como se o atleta fosse simplesmente um mercenário e que trocou de nação. É claro, há uma certa cobrança, às vezes exagerada, há outros casos em que se é melhor contextualizado. A gente teve um caso muito clássico no Brasil, em 1996, na Olimpíada de Atlanta, com o Fernando Meligeni. No primeiro dia da Olimpíada, ele chega a discutir com um jornalista que o questiona. O jornalista pergunta para ele como que ele, um argentino, se sentia representando o Brasil. Ele fala, eu não sou argentino. Eu nasci na Argentina, mas eu sou um brasileiro. Eu escolhi representar o Brasil. Então, a gente tem, sim, esse viés da mídia que, infelizmente, ainda recorta, limitando muito um potencial muito grande que tem, que é de falar sobre a trajetória desses atletas, sobre a construção deles como brasileiros. Muito obrigado pela pergunta, professor Plínio. Bom, e o José, para finalizar, traz uma pergunta que eu acho que é bem próxima do Plínio. Você enxerga preconceitos que esses atletas naturalizados enfrentam em relação aos atletas nativos? Não dá para dizer só preconceito, mas eu vejo como essa construção, às vezes, muito limitada. E essa questão da aceitação dentro de um grupo, ela não vem só da mídia. Mesmo dentro do grupo de atletas, às vezes em equipes, em modalidades coletivas, e às vezes essa resistência, ela não está só por ser naturalizado, mas ela está ligada a outros fatores. É um atleta que era filho do técnico e se naturalizou brasileiro. A questão não é ele ser naturalizado, é ele ser filho do técnico e ter competido. Ela passa por aí. Mas sim, a gente tem alguns recortes que são enviesados. Mais uma vez a gente agradece, William, pela sua participação, pela sua explanação, por trazer um tema tão importante aí dentro do nosso